Então vamos lá, por favor. Onde paramos? No Capítulo 3. Algo Impressionado. Algo Ô, Bruno, impressionado. me permita sugerir, Hum, já que nós lemos uma página e meia apenas, nesses duas semanas, ler desde o início e a gente começa a partir do algo impressionante, a gente começa a considerar. Tá É bom, cerca de 5 minutos, só para a gente fica poder bom, pegar o fio da meada. fica à vontade. Tudo bem, Angélica? Começar lá no início do capítulo? Isso, no centro Uhum, de mensageiros. ok. No centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que se ocupavam o círculo pessoal. Lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador,
o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Até Algo. aqui nós discutimos, né? Uhum. Essa o último texto aí que a Angélica leu, me lembrou uma fala do Cristo. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Continua, 2000 anos depois, continua a mesma coisa. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E dos poucos que se dispõem, ainda boa parte falha na execução das suas obras. Infelizmente, dentre esses fracassados, boa parte de nós está no meio dela. Se não nessa encarnação, em encarnações anteriores, com toda certeza. Então, precisamos estudar isso aí e nos esforçar, como diz o Amauri na prece, nos esforçar para colocarmos ou para vivenciarmos esses ensinamentos, no sentido de não fracassarmos mais uma vez. Eu sempre brinco, de uma maneira séria, mas eu sempre brinco, dizendo que nós estamos num período de transição planetária. E vai ser um grande vexame se nós formos convidados para sair da festa de bodas mais uma vez, né? Porque nós já fomos convidados uma vez a sair de capela. Ou pelo menos boa parte de nós. Fomos convidados a sair de lá. Se formos convidados a sair de novo do planeta Terra, vai ser um grande vexame. Então, dediquemo-nos, esforcemo-nos para vivenciar esse ensinamento de Jesus e garantir a nossa estada nesse lindo planeta em que nós fomos autorizados a habitá-lo. Tudo bem? Agora sim, Angélica, vamos continuar a leitura. Uhum. Tá bom. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, Só um minutinho, Angélica, por favor. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Os amigos espirituais não irão fazer a nossa parte. Nem Deus, nem Jesus, ninguém vai fazer a nossa parte. Então, quando essa nossa súplica precisa ser não para que resolvam os nossos problemas, mas para que tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos discernimento, tenhamos inteligência, para nós resolvermos. Porque só nós vamos resolver as nossas questões. Lembrando, como a gente diz sempre, né? O nosso grande adversário está dentro de nós mesmos. Nós somos o nosso maior adversário. E a grande vitória, como disse Paulo, é o bom combate para vencer o homem velho. Então, vençamos esse homem velho que ainda habita. Aí eu vou usar a primeira pessoa do singular, tá? Que ainda habita em mim. Diga, Mauro. Nessa fala que ele fala da genuflexão, né? Eu lembrei da mensagem que o irmão Felipe deixou para a gente lá na última reunião de sexta-feira,
que ele falou da fé, né? E ele falou que a fé não resolve problema algum. A fé é o alicerce para que a gente possa confiar e resolver os nossos problemas, né? Ou seja, a fé não nos deixa esmorecer, a fé não nos deixa, né, abandonar a luta, mas não é ela que vai resolver o problema. Ela vai nos dar força, perseverança, né, para lutarmos e encontrarmos o caminho de solução dos nossos problemas. E aí eu associei a essa fala que ele traz aqui, né? Ele fala aqui, Entretanto, a genuflexão não entretanto, a soluciona. genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito. O que essa genuflexão está dizendo? É onde a gente, por atos exteriores, representamos a nossa fé, né? Se Uhum. alguém acha, né, dentro do seu entendimento, que para se comungar com Deus tem que estar ajoelhado, ele vai agir dessa forma. Ah, se eu tiver que estar diante de um altar, eu vou estar dessa forma. Ou seja, é a exteriorização do meu entendimento de fé, né? E ele fala que isso não resolve, né? Então, achei interessante a fala que ele nos deu na sexta-feira e o que nós estamos estudando aqui agora. Os ensinos são complementares, né? Os amigos É, vão trazendo, é a mesma doutrina que é estudada por nós, que é estudada por eles também. O irmão Felipe também estuda a doutrina espírita, né? Os amigos espirituais também estudam a doutrina espírita. A gente vê nos livros do Humberto de Campos, né? Até na última quarta-feira que eu fiz o estudo lá, sem ser essa quarta-feira agora, anterior, falando do Humberto de Campos, estudando a parábola do mal rico. Humberto de Campos desenvolveu uma pleiade de espíritos desencarnados estudando a parábola do mal rico. Então, o estudo é o mesmo. As interpretações é que vão sendo diferentes, diferenciadas, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Mas, com certeza, temos que muito aprender com esses irmãos que nos trazem uma visão maior, um pouco maior do que a nossa, ou bem maior do que a nossa, né? Normalmente. Continuemos? Vamos. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Cartas vivas de Jesus. De novo, lembrando a fala de Paulo. Aqui o Tobias está lembrando a fala de Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, nós precisamos ser essas cartas vivas, não mensageiros que levam mensagens somente, não os postalistas, como ele coloca aqui, né? Os simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Encarnada e desencarnada. Porque os amigos desencarnados também estão nos observando se estamos vivenciando ou não esses ensinamentos. Principalmente nós que estudamos, que sabemos, que conhecemos, que pregamos, que fazemos palestras. Precisamos ter um discernimento não seria o caso, mas um esforço maior para vivenciar esses ensinamentos. Vamos lá? Continuemos? Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Me permita, Angélica, me lembrei aqui, se não estou enganado, capítulo 105 do livro Pão Nosso. Se não estou enganado. Mas quando Emmanuel diz, né? Contra os nossos ardentes desejos de luz, existem séculos de sombras. É o que o Tobias fala aqui. O extenso
temos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Essa busca da luz, o que nós estamos fazendo, ainda temos séculos de trevas instalados em nós. Mas o amor cobra multidão de pecados, diz lá Pedro. Então precisamos trabalhar na medida da nossa capacidade, na medida da nossa possibilidade. Ninguém de nós aqui vai ser o Chico Xavier, ou o Divaldo Franco, ou Raul Teixeira. Vamos fazer a nossa parte. Aquilo que nos for possível fazer de coração, de boa vontade, espontaneamente, de preferência. Isso vai iluminando o nosso passado obscuro. Como dizia Jung, o nosso passado de sombras. Vai iluminando a nossa parte sombra para nos esclarecer mais. Diga, Carlão. É o que ele falou acima, né? Sobre a limpeza do vaso, que é dever nosso. Ele fala mais acima aí, né? Vós sois o templo vivo do Cristo. Templo vivo de Deus. Deus habita em nós, habita nesse vaso que somos nós. Então, essa limpeza do vaso, esse trabalho, cabe a cada um de nós. Nos limparmos, não só externamente, mas limparmos também internamente. Continuemos? Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Dificuldade para nós ainda é punição. De uma maneira geral, obviamente. E não pode ser. A dificuldade para nós precisamos entender que é colheita. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Enquanto eu estiver colhendo, está ótimo, porque eu já estou colhendo. Difícil é quando eu estou na plantação da semente ruim. Porque eu sei que eu vou ter que colher lá à frente. Então é o que ele nos lembra aqui, da necessidade de colher o que nós plantamos. Então as dificuldades não são castigos. As dificuldades são oportunidades. Até rimou, né? As dificuldades são oportunidades que Deus nos concede. Por isso a Joana diz lá no Evangelho, capítulo 7, se não estou equivocado, item 9, ou 9, item 7, a mensagem chama paciência. E ela diz lá, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Desde que não murmuremos, desde que não reclamemos, blasfememos, a dor nos auxilia na nossa superação. Não que Deus se compraza em nos ver sentindo dor, mas nós criamos a nossa dor quando nos desviamos das leis. A lei é de amor, a lei é de misericórdia, a lei é de justiça. Mas qual de nós já ama, já é misericordioso, já é justo? Ainda tem, pelo menos no meu caso, ainda tenho muito que fazer com toda certeza. Então, que eu aprenda a semear boas sementes para que a colheita do futuro seja a melhor possível. E não tenha que sair da festinha de bodas porque não estou usando a túnica nupcial. Diga, Pedro César. E as oportunidades, elas surgem a todo momento, né? A todo momento. Mas, é como ele falou, a gente prefere viver com o pretérito ainda. É mesmo? Com certeza. Vamos lá. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza.
Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Ou seja, o novo candidato, para entrar nesse instituto, tem que respeitar os regulamentos. É o que ele falou lá atrás, juntar as pessoas por afinidade. Médico com médico, enfermeiro com enfermeiro. Não que o engenheiro não vá aprender, mas vai aprender no horário de folga. Isso é a parte do regulamento que nós, às vezes, também entendemos como punição ou como alguma coisa. Caiu, Valdemir Rodrigo. caiu? Caiu. Aí, ó. Porque ele está voltando. Vamos esperar um minutinho ver se ele volta, senão a gente dá continuidade. Aí, tá voltando. Abre o áudio aí, Valdemir. Escorregou. Aí. Não sei o que aconteceu. Sumiu tudo aqui de repente. Caiu do nada. É, simplesmente desapareceu tudo da minha frente. Não entendi. Mas estamos de volta. E aí Vamos vamos lá. começar o capítulo 4, que é um pouco, mais uma vez, o André, dando aqui um pequeno spoiler, contando a sua própria história, e o Vicente, por sua vez, contando também a sua própria história. Uma troca de informações aqui a respeito das situações vividas na Terra quando encarnados por ambos. Valdenir, E se eu entendi aqui, o André Luiz ele saiu, deixou de trabalhar nas câmaras de retificação e foi para o centro de mensageiros, é isso? não, ele foi lá para fazer um trabalho. Ele foi lá para aprender sobre os mensageiros. Depois ele vai continuar, você vê que ele vai continuar como missionário da luz. Mas ele continua ligado lá, pelo menos eu entendi assim, tá? É Continua porque ligado lá.
ao Porque o, ministrar Ani- o trabalho anterior. é porque o Aniceto fala aqui: doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Entendi que ele ficaria para sempre, Não, deixaria as coisas. é um estágio. Para mim, eu entendi como sendo um estágio. Agora você pode ir embora que o André já está entregue. Deixa comigo. Porque o Tobias foi levá-lo até o Aniceto. E o Tobias tem trabalho para fazer. Então, estava preocupado que estava atrasado. Então, pode deixar que eu, a partir de agora, eu faço isso. Mas é um estágio que ele vai fazer nos mensageiros, no centro de mensageiros, para trabalhar ou para vir até a Terra em companhia de Aniceto e de Vicente e de outros irmãos, para ver esse trabalho dos fracassos, infelizmente, dos médios, doutrinadores, etc, etc. Assim Nossa, entendi, tá, Pedro? ok, obrigado. Valeu. O caso Vicente, capítulo 4. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. É, Vicente, enquanto... como eu disse, eu sempre destaco alguma coisa, como eu acho interessante. E eu achei muito interessante a miopia das pequenas ciências. E ele está falando da medicina, que é uma ciência, para nós na Terra, bastante evoluída. Claro que no tempo dele não estava, mas para a época dele estava. Se compararmos com hoje, não. Mas ele chama de pequena ciência. Tal a importância do estudo que eles fazem no plano espiritual. Como diz Lamennais lá no livro dos médiuns. Enquanto vocês estudam perispírito, nós aqui estudamos espírito. Então, estudando a essência de tudo isso. Então, eles também estudam. E a ciência lá, com toda certeza, está muito mais avançada do que a nossa aqui. Haja vista ser a nossa uma cópia imperfeita, segundo a narrativa dos espíritos, do que existe lá no plano espiritual. Continuemos? Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Quer dizer, o Vicente nunca tinha vindo à Terra, né? Aqui, Em missão, né? Ele nunca tinha vindo em missão. isso. É porque o Encarnado André já em tinha vindo, né, para ver a caráter de família, né? serviço. Sim, o André tinha visto, tinha vindo algumas vezes, né, durante o nosso lar, a descrição, né, a descrição do nosso lar, ele veio algumas vezes à Terra, inclusive encontrar a ex-esposa e os ex-filhos, eu não sei se ex-filhos, né, porque não é filho no plano espiritual. Ex-esposa e os espíritos que estavam encarnados ainda como filhos dele. O Sim. Vicente era a primeira vez que estava vindo em serviço. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Peraí, não. É isso mesmo. Isso, o que o Vicente tinha aprendido era com o Aniceto, né? E estava Sim, passando para ele. Assim, sim. experiência em loco mesmo, ele não teve. É. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres,
ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. Ainda, Vicente ainda estava... primamos pelo vitimismo, né? É, Mesmo com todo o conhecimento que ele já teve, que ele narrou lá no livro, no capítulo 50 lá do livro Nosso Lar, que ele reconhecia que não era dono daquelas pessoas, mas ainda assim, quando ele vai narrar o fato, ele imprime uma dor intensa, ele imprime um sofrimento maior do que o real para realçar a sua parte de vítima. Por isso que a gente fala que o papel de vítima é um papel interessante, é um papel que ainda conquista muita gente. É um papel que muitas pessoas se envolvem no sentido de se colocar como vítima de situações do planeta, do mundo, de Deus, de si próprio, enfim. Mas o papel de vítima ainda é bastante buscado, bastante querido por nós. Diga, Carlos. Ele fala aqui, né? Nossa intimidade semelhava-se a um sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. Se eles fossem um pouco mais evoluídos, né? Eles teriam esse conhecimento se realmente eles tiveram algum laço pretérito? Sim, é perfeitamente possível, se eles fossem mais evoluídos, saber se tinha tido algum laço pretérito. Mas a gente vê que os dois estão no mesmo nível de, pelo menos na minha avaliação, tá? Por favor. No mesmo nível de evolução. Os mesmos espíritos, ainda nos mesmos degraus, ou pelo menos próximo, ainda valorizando o sofrimento, ainda se vitimizando, ainda, como disse, o papel de vítima é sedutor. Ainda nos seduz muito nisso. Então, eu imagino que se ele fosse um espírito superior, ou se fossem os dois espíritos mais elevados, poderiam se lembrar se realmente tinha tido alguma reencarnação juntos. é para dar um colorido melhor na história também, né? É, também. É. A gente Aqui é, costuma fazer isso, para poder chamar mais atenção um pouquinho, né? como eu dizia, ele é um pouco de poesia, um pouco de filosofia. É, Né? é, Ele gosta de colocar poesia nos textos. Né? Ele fala das exatamente. árvores, das flores, do perfume das flores. Então, isso é poesia que ele coloca lá no texto. E nós também, né? Se eu te contar uma história assim, com mais floreios, como disse, você vai ficar mais Mais embevecido interessado. com a minha situação, né? Uhum. Coitada. É, com toda certeza. Ele é ótimo, André, viu? Se o papel de vítima for bem E interpretado, né? ele mesmo reconhece. É, Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até ao fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava à esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso.
Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei Gente, desde... só um minutinho, Angélica. Isso é só uma descrição do caso do Vicente, tá? Então eu não destaquei nada de especial, até porque é uma coisa bastante conhecida de nós, de todos nós. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade e se destacou alguma coisa, pode ficar à vontade para paralisar e falar, perguntar, comentar, tá? Mas eu não destaquei, nessa página aqui, eu não destaquei nada por enquanto. Tudo bem? Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, acho que é nos seus serviços, né? Alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Não, dos A meus serviços Nuíta, mesmo. É o meu serviço de laboratório. Ela trabalhava no laboratório com ele. sim, os serviços dela, né? Que seria. É. Mas tanto faz. Hein? Uhum. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroados de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso, em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime.
Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuímos experiências em laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas, e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. De novo, uma fala de Jesus para Pedro, quando Pedro fala da maldade do homem na terra. Eu não lembro o nome do livro, tá? Não vou lembrar o nome do capítulo, não vou lembrar. Mas é Humberto de Campos que narra isso. E Jesus fala para Pedro que o homem comete muito mais equívocos por ignorância do que por maldade. Erra muito mais por ignorância do que por maldade. É o que o Vicente está dizendo aqui. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, como a gente costuma dizer lá no SEAC, né, o mal nem existe. Existe a ausência do bem. Se o mal existisse, ele teria que ser criado por alguém. Então, a ausência, a negligência do bem, ou do não fazer o bem, pode gerar o mal e, via de regra, gera o mal. Mas nós é que criamos, não é uma obra criada por Deus. Eu tenho dificuldade para entender essa ignorância. Mas nós ignoramos tanta coisa. Eu sou muito socrático. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, sem ser filosofia barata. Quanto mais eu sei que nada sei. Então, mais eu sei que minha ignorância é grande. Mas eu não acho que você ignora o mal. Tanta gente ignora. A maioria, todos nós temos certeza. O que que é mal? A gente sabe o que é o mal. Quando eu faço para você aquilo, como que é que eu analiso? Eu não quero que faça para mim, não é? Eu não devo fazer a você aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, eu sei o que é o mal. Aí falar assim, ele ignora o que é o mal. Não, eu acho assim, quando ele está fazendo mal, ele tá com a certeza de que é mal. Não acha, não? Depende, Angélica. Tem uma fala do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é interessante. Também não lembro o capítulo, tá? Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É, como é que fugiu a ideia? Meu Deus, fugiu a ideia que eu queria passar. Mas o fato nós ignoramos muita coisa. Ainda ignoramos muita coisa. Ah, sim. O Evangelho nos diz lá muita coisa que nós consideramos irrelevante, para a lei de Deus, pode ser um crime. Aquele que disser a seu irmão, raca, merece ser condenado no juízo.
Então, aquele que disser ao governante X ou Y, eu quero que você morra, aquele que disser o que pensar, pode ser um crime diante da lei de Deus. E para nós, isso ainda é uma coisa normal. É uma coisa, então, é aí que eu digo na nossa, ou pelo menos da minha ignorância em relação a isso. Porque em muitas situações eu não me contento. Eu fico indignado, eu fico insatisfeito. Isso é ignorância ainda. Isso É é. também, né, Valdemir, a história de o que é bem para mim, né? Uhum, Ama teu próximo como a ti mesmo. a ti mesmo. É. Quais são as posições que nós defendemos naturais em nós? Não acha que é um erro, não acha que é uma má inclinação moral? Eu acho que eu sou assim. Quantas vezes a gente ouve isso, né? E a pessoa nem se abala, né? Agora, outras pessoas que já construíram um outro entendimento, aquilo já incomoda. Por isso que a gente fala que não há o mal, né? Há a ignorância do bem, no ponto em que eu estou. Uhum, Entendeu? Aí é que está então, muitas das vezes eu faço uma coisa, não é porque eu não acho que eu tenho a certeza de que está errado, não. Para mim, aquilo está certo. Dentro das minhas convicções, aquilo está certo. Aquilo é o melhor que eu posso fazer. Entendeu? Então, não é uma uhum. questão de fazer porque é mal. Por exemplo, a gente sabe da história negra da Inquisição, mas muitos lá aplicavam aquelas punições horríveis na intenção de livrar as pessoas da ação demoníaca. Então, na cabeça deles, eles estariam fazendo um bem, Fazendo bem. entendeu? Tomás Torquemada fala isso lá no livro. Eu fui enganado pela igreja, claro que ele fez muita coisa que ele sabia que estava errado, né? Mas outras, tão ruins quanto, ele fazia porque a igreja tinha ensinado a ele que era aquilo que tinha que fazer para salvar a alma, né, das ovelhas. E lá na espiritualidade, quando ele cai em si, depois que ele cai em si, é que ele se faz essa pergunta. Ah, então a igreja me enganou? Eu fui enganado esse tempo todo? Então ele conduzia aquilo como a mais pura verdade na cabeça dele. E as pessoas é que estavam erradas e ele queria ajudá-las. E na mesa mediúnica, né, Mauro? A gente vê isso muito na mesa mediúnica. Irmãos nossos, especialmente padres, membros da Igreja Católica, que chegam na mesa mediúnica ainda com a certeza de que nós somos coisa do que o Espiritismo é coisa do diabo. Mesmo ele estando no plano espiritual, mesmo ele vendo que ele é um espírito, que ele não está no céu, que ele não está no inferno, não está no purgatório, mas para ele, isso é coisa do diabo. Então, a ideia pré-concebida, às vezes é tão intensa, é tão forte, que a gente não abre uma brecha para entrar uma luz e clarear um pouco a nossa mente. E aí, a ignorância, a escuridão, do que nós mencionamos anteriormente aqui, que fala Jung, de iluminar a nossa parte sombra. Isso só vai iluminar estudando, trabalhando, conhecendo, e aí a gente vai eliminando as nossas ignorâncias. Mas só para não nos desanimar, Angélica, eu vi uma Hum. palestra do Haroldo Dutra um dia desse, e ele falando que quando o Emmanuel foi escrever esses tijolinhos, e escrever especialmente quando ele escreveu aquele livro, o Evangelho de Lucas, os Evangelhos e os Atos que ele escreveu, ele fez um curso no plano espiritual, um estudo lá do Evangelho no plano espiritual. Segundo ele, no grupo em que ele estava, ele se considerava um crocodilo. Crocodilo no sentido de ser o animal mais primitivo que nós temos no planeta Terra. Ele se considerava um crocodilo. E isso foi 50 anos atrás, 70 anos atrás, 100 anos atrás. Então, se ele se considerava um crocodilo, eu ainda brinco. Eu sou o quê? Eu não dizer pulga, porque o crocodilo não tem pulga, né? Mas um parasita que alguém está Ameba. lá no casco do, Eu sou uma ameba.
Pois é, nós somos amebas. É isso. Essa é a nossa Mas ignorância. o que me E chamou a atenção, Valdenir, o que me chamou a atenção é que aqui o Vicente, né, falando, simples resultado da ignorância, nada mais. No caso dela aqui, do relato, né, do livro, do estudo, ela tinha muita consciência do que ela estava fazendo, né? Porque ela, primeiro assim, que ela estava trabalhando, ela trabalhava no laboratório, sabia do perigo, não é? Que é a manipulação com esses micróbios todos, e ela sabia que colocando esse vírus, o mal que ela ia causar, né? Então, eu não acho assim que tenha sido tanto. Eu achei interessante ele aceitar e falar que é resultado da ignorância e nada mais. Ela não tinha ignorância nesse aspecto, né? Ela sabia o que ela ia fazer e as consequências. sabia em parte, porque ele diz, ela vive muito bem materialmente, materialista. Em termos de materiais, ela vive muito bem. Pode ser que ela não creia, pode ser que ela seja ateia. É claro que fazer o mal é ruim. Ninguém gosta de sofrer o Mas mal. ela sabia que podia matá-lo, né? E a ideia foi matá-lo. Ela não Então, sabia, ela colocou para matá-lo. então, para matar. Mas, se morre e acaba tudo, qual é o problema? Eu vou ser feliz. E aí, Angélica, eu posso te dizer que eu já fui materialista, já fui ateu. E para o ateu, fica muito mais simples. Difícil é ser espírita, mas ser ateu fica muito mais simples. Deus não existe, morreu, acabou tudo, não existe nada, tudo é. Então, eu vou ser hedonista. Vou gozar por gozar. Vou viver por viver. Isso é ignorância. Eu era um ignorante da existência de Deus. Não é nem de coisa mais sofisticada, não. Da existência de Deus. Então, por isso fica mais complicado. Diga, Carlão. Seguinte, o Aniceto sabe da história de ambos, né? Do André Aniceto e do. sabe, claro, né? É. Com certeza. Então, esse capítulo, para mim, foi provocado pelo Aniceto. Porque no final do anterior, primeiro ele recebe o Vicente quando chega, aí ele fala que sem afetação, você recebe sério. Fala, ó, esse aqui é o André, foi médico, e vocês vão se entender bem lá, vão partilhar a mesma experiência, né? Depois ele pergunta quando vai estudar. Ele não, Passa os esclareça regulamentos. os regulamentos e volta depois de meio-dia. Na minha visão, ele já sabia que esse papo aí ia rolar, não ia ter nada de estudar regulamento nenhum. Eu acho que o entendimento que ele queria dos dois era um mostrar para o outro as dificuldades que passaram, né? E aquela comparação, eu fui pior do que você, porque é isso, daquilo. Na minha visão, né? Eu acho que ele já sabia que esse papinho aí ia rolar. Eu não sei se o papinho ia rolar, eu não sei se ele sabia. Ele conhecia a história de ambos. Com certeza ele Sim. conhecia a história de ambos. Mas se o papinho ia rolar, porque isso depende da livre-arbítrio, né? A liberdade de cada um. Eu narro ou não narro, eu converso ou não converso. Eu não sei se eu fosse o Vicente, eu abriria toda aquela história para um tipo, ilustre desconhecido que eu estou vendo pela primeira vez. É por isso que eu acho que ele imaginava que. Sabia não, né? Imaginava que poderia isso acontecer. É, que poderia acontecer, isso com toda certeza isso é possível. Mas ele falou aqui anteriormente que se identificaram. E sim, isso. André e ele se identificaram, né? Como se há muito tempo Como se já fossem irmãos. Então ele sentiu a vontade para abrir para ele, uma vez que É. o André também tinha uma vivência parecida, né? Só que ele quis dizer que no caso dele ainda era um pouco pior que a do Um André. pouco E mais já que complicado. eles iam trabalhar junto, né? Isso aí pode ser um indício de confiança, né? Algo que Sim, ele É, pode. pode ser. É, pode ser. inclusive como médicos, né? Perfeito. É, já que ambos foram médicos. Silvânia de Cássia Fonseca. Oi. Para mim, nessa leitura, me chamou muita atenção esse último parágrafo aí, quando ele fala, o Vicente fala para ele assim:
não falemos mais nisto. Isso que me chamou a atenção, esse último. Ele fala: aproxima-se a hora da instrução, atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Aí ele fala: não se impressione, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância, nada mais. Então, eu acho que, para mim, chamou atenção isso. Ele foi relatando o problema dele e o André ficou muito impressionado, óbvio. Mas olha como, para mim, assim, me chamou atenção que ele não quer ficar falando daquilo, ele quer receber as instruções para seguir. Quer dizer, ele está mostrando ali para o André que precisa deixar isso de lado no sentido assim, não se prender a isso, porque eles precisam auxiliar e não reclamar aquilo de ruim que aconteceu. Para mim, me chamou atenção esse trecho. Eu sugiro a todos nós que nos fixemos nesse capítulo. Ele é interessante. Porque mais na frente, claro, eu já li o livro algumas vezes, vi o filme, então a gente tem a ideia a gente sabe o que vai acontecer no livro. E mais adiante tem esclarecimentos interessantes que nos dizem respeito. São ensinamentos pelos quais, ou para os quais, nós precisamos nos preparar. Pelas dificuldades, situações que nós precisamos nos preparar para encará-las. Então, fixemos nesse capítulo para que nos próximos a gente possa ter um discernimento maior de como aplicar esses ensinamentos evangélicos. Mauro, passamos das 22. Vamos parar por Abre aqui. o som, Mauro. Mauro está sem som. Mauro, você está mudo. Sim, capítulo 5. Capítulo 5. Uhum. Tá bom. Vamos Amanhã fazer a começa nossa o prece. inferno? Amanhã, Oi? né? Amanhã, Amanhã começa amanhã. o Capítulo 1 e item inferno, 1. né? Na verdade, capítulo 1, item 1, não. Introdução, prolegômenos, Vamos até falar o livro começar o dos Espíritos. capítulo 1. Quando eu começo a ler um livro, eu vou no copyright logo de uma vez. Dá até a folha de rosto, né? Vamos então Vamos à ver. nossa prece. A nossa prece de encerramento do nosso segundo estudo, né? Vamos pedir, Elaines, faz a nossa prece, por favor. Obrigada, Senhor, pelo estudo dessa noite, por estarmos reunidos em Teu nome para estudar as Tuas mensagens, as Tuas orientações, a Tua doutrina. Obrigada, Senhor. E quero te pedir pelos irmãozinhos que não puderam estar hoje aqui na aula, que possam assistir posteriormente e se inteirar desses ensinamentos tão importantes para nós. Obrigada, Senhor. Te agradecemos por tudo e fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo, pessoal. Uma boa semana para todos, tá bom?